Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do VGHF11, Valora Hedge Fund, Fundo de Investimento Imobiliário, relatório aqui do mês de maio, que a gestão publicou agora em junho, passando para vocês aqui os principais pontos, como comentário do gestor, para a gente dar uma olhada aí nas atualizações, movimentações da carteira, especialmente aí como é que se encontra a parte de renda e valor, DRE, para a gente ver os números apresentados nesse último mês, e fechando o vídeo com o portfólio como se encontra atualmente. Lembro sempre, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esqueça aí de deixar o seu like e também, se você puder, compartilhe esse conteúdo com um amigo, que eu agradeço de coração. Vamos dar um zoom aqui na tela para ficar mais prático, vocês conseguirem me acompanhar no comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de maio de 24 com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 142 diferentes ativos, que veio especialmente aí após a aquisição do FOF da Mogno, num total investido de 1.508 milhões de reais. Ainda ao final do mês, o fundo possui um total de 68,9 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, a compromissada reversa, eles já carregam isso aqui há um tempinho, a um custo médio de CDI mais 0,7 ao ano. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumento de caixa. Essa reversa, essa compromissada reversa, essa alavancagem aí já vem a um custo nessa faixa de CDI mais 0,7 há um bom tempinho mesmo. O rendimento do fundo aí, a distribuição de rendimentos do fundo referente a maio foi 9 centavos por cota. Na minha opinião, pelo menos, pessoal, não acho um rendimento bom para um fundo do perfil do VGHF, um hedge fund entregar só 0,9, eu acho um resultado baixo. Na verdade, aí a gente até vê aqui que a rentabilidade líquida é 12,5% ao ano. Eu acho, para o risco que ele corre, a estratégia de ter um pouco de cada coisa ser só 12,5, levando em consideração essa cota patrimonial, eu acho pouca coisa, mas enfim, é o que eles vêm entregando aí nos últimos meses. Ao longo dos últimos 12, o fundo acumulou a distribuição de R$ 1,23, equivalente a uma rentabilidade líquida de 14,4. Essa sim eu acho que é uma boa rentabilidade para o perfil dele ao ano, ou IPCA mais 9,5 ao ano sobre a cota patrimonial. Ao longo do mês, o patrimônio líquido do fundo manteve-se praticamente constante, com a variação positiva de 1 centavo por cota. Eu até achei que o mês de maio a gente poderia ter mais impacto, porque a curva de juros não ajudou muito aí no mercado, mas o que a gente percebeu foi muitos fundos imobiliários de papel tendo aí basicamente seu VP o mesmo, ou alguns, como foi o caso do VGHF, uma leve melhora. Em relação às alocações do mês, esse é um ponto bem importante, é um fundo de gestão extremamente ativo, então esse giro de carteira faz parte da realidade dele aí mensalmente. Foram adquiridos um total de 65 milhões em ativos e vendidos 71 milhões, uma venda líquida de 6,3 milhões. Ainda em linha com o processo de reequilíbrio de sua carteira, o fundo vendeu um total de 5,9 milhões em posições integrantes da carteira Valor, especialmente fundo imobiliário. 5 milhões de reais, pessoal, para quem tem aí 30% do patrimônio nisso, é pouca coisa. O giro de carteira desse mês foi baixo aí de fundo imobiliário, especialmente aqui quando eles falam da parte de valor. Essa carteira valor, desde que eles adquiriram, se não me engano, foi o MGFF, o código, a gente teve ali uma carteira meio desbalanceada. Ficou com muito fundo imobiliário, muito da carteira valor ao longo do tempo. Pelo menos no início do ano, eles imaginavam, como acho que todo o mercado imaginava, que a taxa Selic no Brasil ia cair, a gente ia ver o mercado de renda variável voando, eles poderiam fazer um bom ganho de capital com tijolo. Esse mercado, a gente está vendo que essa expectativa que todo mundo tinha no início do ano, a gente está vendo que de fato não aconteceu, pelo menos não agora. E isso acaba impactando aqui com certeza a rentabilidade do VGHF. A carteira valor passou aí de 32,2 versus 32,4 no mês anterior. Então a movimentação aqui da carteira valor ficou quase na mesma, 0,2 apenas de diferença. Os movimentos mais importantes feitos ao longo desse mês foram dentro da carteira de CRI, que se manteve praticamente no mesmo tamanho, com compras e vendas da ordem de 63 milhões e 63 milhões. Então, compraram 63,3 milhões, venderam 63,7. Então, 63, 63 deu na mesma. A diferença está aqui, pessoal. Um ponto que eu achei interessante, eu não imaginei que eles iriam fazer isso. Entretanto, aproximadamente 88% do volume de compra de CRI foi indexado a CDI. Eu imaginei que eles iriam ficar mais na parte de PCA e partiram aí para CDI. 88% do volume de compras indexado a CDI
e aproximadamente 69% do volume de CRI na venda aí foi indexado a IPCA. Então as compras foram quase todas em CDI e as vendas quase todas em IPCA. Com isso, a representação de CRIs indexados em CDI na carteira de CRIs passou a ser 37,4 versus 33,7 no mês anterior. Então deram uma bela aumentada aqui na parte de CDI na carteira. Ou seja, a gestão não tem muita confiança de que Brasil vai conseguir cortar a Selic muito abaixo dos níveis atuais. Inclusive, no Focus aí a gente está vendo o mercado projetando 10,5 para esse ano. Até o final do ano não tem mais corte, pelo menos essa é a realidade do mercado hoje. Ano que vem é outros 500, pode ser que corte ali 0,50, 0,75, mas para esse ano, redução de Selic não é muito a expectativa do mercado. Então a gestão foi logo no mais provável, aumentando essa posição aqui em CDI. Daqui a pouco a gente vê quais foram os CRIs e as taxas. Esse movimento está em linha com o foco da gestão e melhorar o carrego do fundo no curto prazo. Então é algo mais aqui de curto prazo mesmo. O fundo encerrou o mês de maio atingindo a marca de 400 mil investidores, já é um dos maiores aí, acho que é o quarto ativo, terceiro, quarto FII em quantidade de investidores. Volume médio negociado por dia é uma excelente liquidez, não precisa nem comentar sobre esse assunto. Eventos subsequentes, pessoal, eu gosto dessa parte aqui dele, ele sempre já destaca um pouco do que está acontecendo em junho. No mês de junho, o fundo fez um investimento adicional de 4 milhões em 3 CRIs diferentes, 2 dos quais já existentes na carteira, com cupom médio de PCA mais 9, que é mais ou menos a média da carteira dele. Só que é só 4 milhões de reais, não faz muita diferença aí no resultado do fundo em termos de exposição. Aqui a gente tem a carteira de ativos. Veja que o CRI VGRI mezanino ainda permanece aqui sendo maior, 3,2% do portfólio. Mês passado eles tinham reduzido a posição, era algo mais próximo ali a 4%, então venderam alguma coisa do VGRI. Vamos ver se esse mês fizeram mais alguma movimentação nesse ativo. Os demais aqui são basicamente os mesmos, tem alguns repetidos, como a gente vê esses dois aqui. Planta 2,5% em cada um deles. Aqui a gente tem outros ativos também repetidos, como é o caso da Elbo, ele tem mais de um CRI Elbo. Tem Rede Duque também repetido, mas as representações já são menores, 0,7, 1% do portfólio. Celina, que eles têm aí uns 4, 5 CRIs da Celina, mas é mais ou menos aí uns 3, 4% do portfólio, também está bem tranquilo. A maior posição mesmo fica aqui no VGRI mezanino, que já é uma história um pouquinho mais antiga. Aqui na parte de FDIC, pessoal, nós temos 1,4, 1,5% do portfólio, sendo que o maior FDIC é só 0,73 da carteira dele. Fundo imobiliário, o VGRI ainda continua sendo maior, 3,96 do portfólio, e tomaram foi uma bela de uma pancada. VGRI está aí na mínima desde o IPO, o fundo negocia aí aos R$ 9 mais ou menos, 9, 9,10, e eles compraram a 10. Então, o VGHF está aqui em termo contábil, de certa forma, com um prejuízo, né? Porque eles compraram a 10 e o fundo está negociando mais ou menos a 9. Só que, lembrando que eles estão aqui na carteira valor, só que, pelo menos por enquanto, pessoal, o VGRI está entregando um rendimento muito alto, 15 centavos por cota, isso vem ajudando bem aí a rentabilidade do VGHF. Aqui a gente tem outros ativos e um ponto importante, pessoal, BRCR11, lajes corporativas, JSRE, mais um aqui, escritório, BPML, shopping, RVBI, FOF, RBRL, logística, FIX11, shopping, CPSH, shopping, PVBI, escritório, RPRI, a SMT, melhor dizendo, escritório, a LMI, escritório, tem mais um outro escritório aqui, BLMG, logística, esse BLMG me parece que eles estavam reduzindo posição, vamos ver daqui a pouco essa parte aí. RFOF, FATN, RECT11. Por que eu estou destacando esses ativos? É um monte de tijolo, pessoal, que na média vai ter aí 0,7, 0,8 de rendimento ao mês. Com certeza, um CRI desse iria trazer uma rentabilidade bem maior para o VGHF. Então, é esse ponto que eu já venho citando até alguns vídeos aqui dos relatórios, que uma parte que vem impactando a rentabilidade do VGHF para ter reduzido de 10 para 9 é isso aqui, porque hoje ele tem muito tijolo no portfólio, que era a expectativa deles fazer ganho de capital esse ano de 24, com a queda da Selic, melhora da renda variável, e infelizmente não deram essa sorte. Hoje a gente tem a maioria dos ativos quase na mínima desse ano, fica difícil fazer ganho de capital e aí a gestão acaba carregando por um tempo maior. Inclusive, eles já falaram aí que vão carregar muito fundo imobiliário por mais tempo, até por essa questão aí de vender lá na frente.
aqui, por exemplo, vocês têm o edifício eles têm, por exemplo, o edifício Galeria, R$ 1 milhão no edifício Galeria. Um péssimo ativo aí, pelo menos na minha opinião, né. Ações, a gente tem 0,34% do portfólio. Eu imaginei que nesse monte de queda eles iriam fazer compra. Alço, Multi, Scar e Sim, 4 shoppings aí, ou 2 shoppings e 2 escritórios que ele tem na carteira, e não aumentaram a posição, nada de relevante, né. Pode ter comprado aí alguma coisinha, mas vocês podem ver 0,34 do portfólio. Eles já tiveram bem mais do que isso em ações. Aqui a gente tem os SPS, é 4% da carteira dele, todas aqui com a estratégia valor. As ações também são todas aqui no foco na carteira valor. E aí a gente chegou num BI 500, 1,5 bi que ele tem aí de patrimônio líquido. Aqui a gente tem um pouco sobre as taxas da carteira, indexador taxa média de aquisição IPCA mais 9, essa é a taxa média da carteira dele. Na marcação a mercado está um pouquinho maior, 9,25, é 62,5% da carteira dele. IPCA eles têm na aquisição 4, CDI mais 4,35, excelente taxa. Na média ponderada aqui de marcação a mercado está 3,91 e é 37,43% do portfólio, que foi o que eles falaram ali que aumentaram essa posição em CDI. IPCA ainda está bem diferente, está bem longe ainda do CDI, mas a gestão de olho aí, provavelmente nesse ritmo que a gente está olhando, é pegar essa Selic mais alta para, consequentemente, CDI mais 4, imagine, CDI mais 4, a Selic é 10,5 mais 4 que ele tem de taxa, 14% de rentabilidade. Nesses CRIs, dificilmente, é o ponto que eu falei, dificilmente um fundo imobiliário vai entregar uma rentabilidade dessa, em dividendo. Então, essa parte de tijolo da carteira dele, para mim, é que está impactando o resultado. Aqui a gente tem a cota a mercado que eles colocam, yield bruto, IPCA e CDI. Eu acho bem interessante esses relatórios que os gestores estão colocando isso. Quando você compra o ativo em X preço, qual é o carrego que você tem, na média, comprando IPC, no preço ali de patrimônio, que é R$ 9,16, você tem IPCA bruto de 9,5. Comprando a 8,80, que é mais ou menos o valor de mercado do fundo aí, desde que reduziu o rendimento e o caso VGRI, você tem IPCA mais 9,62. Então a rentabilidade dele, olha a diferença que você tem aqui, quase IPCA mais 10, é um high yield dos brabos. Então, eu acho que ao longo do tempo, o investidor tentar pegar bons ativos, não necessariamente o VGHF, mas o ativo que você acha bom, tentar ser paciente para pegar esse aqui, ó, abaixo do VP. Você tem um belo de um carrego sem ter necessidade, às vezes, de correr tanto risco. Vamos aqui para a parte do DRE agora, para a gente entender como foi o resultado do fundo. A gente viu 9 centavos, mas o que é que ele teve de lucro aqui no mês? Um ponto importante é que a gente vê que a receita foi maior, 15, 18, 19 milhões agora em maio. Então, boa notícia aqui que pelo menos a receita foi maior em maio. Juros, proventos e correção monetária, R$ 19 milhões. CRI, ele teve uma receita de 13,2 versus 12 versus 10 em março. Então a gente está vendo a parte de CRI aumentando, até porque eles estão tentando vender de maneira bem suave ainda, né, fundo imobiliário para aumentar em CRI, mas a gente vê aqui que a rentabilidade dos CRIs esse mês de maio foi boa, 13,2 milhões. FDIC 72 mil, abaixo da média, e fundo imobiliário 4,8 milhões, versus 3,2 versus 3,3. Então, o fundo imobiliário também esse mês foi bom. Ações teve aqui alguma coisa, e SPE na mesma média aqui de R$ 700 mil. Negociações, pessoal, pré-ju, por isso que o fundo foi impactado também, né? Negociações, 85 mil de pré-ju versus 1 milhão, que é o que ele vinha tendo em média. Então, o fundo não consegue fazer ganho de capital com esse giro de carteira. E onde é que veio o prejuízo? Eu achei até que teria sido fundo imobiliário, né, na realidade, tiveram preju nos CRIs, 116 mil em CRI na negociação e fundo imobiliário 30 mil de lucro. No final, que foi fechou aqui os 85 negativo. Ativos em liquidez, que entra a questão do caixa, R$ 130 mil. Despesas, 2,5 milhões na faixa dele. Vamos ser sinceros que a Valora não é a gestora mais barata do mercado. A gente tem R$ 19 milhões para 2,5 milhões de despesas, taxa de gestão e administração. A gente tem bem acima dos 10% de taxa. Se vocês pegarem fundos de papel mais básico, geralmente é ali algo próximo a 10. O VGHF, até pelo perfil de ser um fundo mais ativo, uma gestão mais ativa, acaba tendo uma taxa maior. Se é válida, pessoal, pagar tudo isso ou não, vai de critério de cada pessoa. Eu não gosto de pagar muita taxa. A taxa do VGHF não é a mais salgada do mercado, mas se a gente pegar, por exemplo,
Não sei se seria a melhor comparação, mas se a gente pegar o MXRF11, KNCR11, vocês vão ver que as taxas desses outros são um pouquinho mais baratas do que o VGHF. Resultado passivo de distribuição foi 16,5 milhões. Eles distribuíram 14,8. Então, o resultado desse mês foi uma reserva aqui de quase 2 milhões de reais. Então, o fundo teve aqui um resultado bom. Ainda bem que dessa vez eles resolveram fazer alguma reserva. Era um ponto que eu sempre vinha comentando. O VGHF, eles entregam uma rentabilidade muito apertada, eles entregam tudo, nunca fazia reserva. No momento de PCA mais baixo, fica difícil equilibrar a conta. Na hora de fazer um giro de carteira, fica difícil equilibrar a conta se não tem reserva. Então, eu achei boa a ideia deles aqui. Mês passado, eles tiveram 15,7, distribuiu 14,8. Esse mês, 16,5, distribuiu 14,8. Nesse ano, vamos ver, deixa eu só confirmar que é o ano de 24. Isso, nesse ano de 24, eles já tiveram 78 milhões de resultado, distribuiu 75. Então a gente já tem aqui quase 3 milhões de reais de diferença entre resultado passivo de distribuição e o que de fato eles distribuíram. Então eu achei boa essa ideia de fazer aqui uma pequena reserva ao longo desse tempo. Aqui eles colocam o IPCA mais 10,3, benchmark, IPCA mais 4, benchmark mais 4,2%, reserva está aqui, ó, 1 centavo por cota. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que, se eles quisessem, teriam batido os 10 centavos por cota, mas optaram por fazer uma pequena reserva. Pode ser que eles usem em algum momento, mas confesso que eu gostaria de ver essa reserva aumentar. Segundo semestre, na média, IPCA é mais baixo. Se eles não fizerem nenhuma reserva, pode ser que seja problema para eles futuramente manter esses 9 centavos. Então, eu acho boa a ideia de fazer aqui uma pequena reserva. Como eles estão indo mais aí para a parte de CDI, isso pode ser que ajude um pouquinho mais na rentabilidade. Quem sabe a gente comece a sonhar de novo com o VGHF a 10 centavos por cota, que acho que seria uma boa. Então vamos esperar aí nos próximos meses como fica, mas tem 1 centavo de reserva aqui para mim, foi uma boa notícia esse relatório gerencial. Alocação por ativa, a gente tem 59% em CRI, para a gente fechar aqui o vídeo. Fundo imobiliário é 35%, está muito alto ainda fundo imobiliário, na média para ficar entre 25 a 30, pelo menos é o foco da gestão aí nessa faixa. O IPCA e CDI foi o que eu mostrei há pouco para vocês. Carteira renda é 67, tem que ter na meta da gestão 70, pelo menos, entre 70 e 75, só está com 67. Valor precisa ser reduzido aqui, especialmente fundo imobiliário que é 27,3%. Aqui a gente tem a questão da evolução do patrimônio, dividendo. Vamos ver as movimentações aqui do mês, o que é que eles compraram e venderam. Primeiro a gente tem aqui as movimentações de compra, compra aqui do lado, venda aqui mais por último. Vocês podem ver que teve bastante coisa, na realidade, de CRI foi tudo renda, tanto compra quanto venda, foi tudo na estratégia renda, não teve nada na estratégia, não tem nada na estratégia valor. Compraram aqui o CDI que eles tinham falado, Tecnisa, que já era um CRI que eles tinham dentro do portfólio, tem mais 2 compras aqui de 10 milhões de reais. Aqui mais para baixo a gente vê outras movimentações de compra, a sua grande maioria mesmo em CDI, e algumas movimentações. Rede Duque, por exemplo, que eles tinham CRI, eles reduziram essa posição aqui, aumentaram um pouco no Matarazzo, que eles já eram um CRI que eles tinham dentro do portfólio, 7 milhões de reais. Venderam aqui mais 19 milhões. Compraram um Matarazzo, o CRI Matarazzo, e venderam aqui um outro, 15 milhões de reais. JSTX, 19 milhões de venda. E fundo imobiliário, nós tivemos venda de CPTS 11, 4 milhões de reais, BPML, 3,2 milhões de reais. E aqui a gente vê outros FIIs que eles não destacam quem seria com 1 milhão de reais de compra e venda. E SPE a gente vê aqui só compra, não vê movimentação de venda na parte de SPE. Então, no total, eles tiveram aqui 65 milhões de reais de compra, 71 milhões de venda, que foi o que eles falaram ali. Total renda 63, 63, total valor 2,1 milhões de compra, 8 milhões de venda. Então, reduziram pouca coisa entre valor e renda nesse último mês. Bom, pessoal, acho que esses eram os principais pontos do relatório gerencial do VGHF11 deste mês de maio. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like e até o próximo conteúdo.